Paz a todos, bom dia a todos, queridos, paz a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Paz a todos, bom dia. Graças a Deus, bom dia. Bom dia para você. Muito bom dia. Hoje nós estamos falando não só na live do Instagram, como também no Facebook. Então nós estamos fazendo algumas coisas diferentes. Então, por isso a gente demorou um pouquinho para entrar. Mas, graças a Deus, obrigado pela sua paciência. Deus abençoe sua vida grandemente, tremendamente nesse dia. E hoje nós estamos aqui para compartilhar uma palavra abençoada com você. Então eu quero convidar você nessa manhã de domingo abençoado. Esse domingo que o Senhor fez para mim, para você, para a gente adorar o nome do Senhor, né? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então quero convidar você para você participar com a gente com o coração aberto, para você participar com a gente, para você hoje compartilhar essa palavra que o Senhor vem trazendo aos nossos corações. E eu acredito que é algo tremendo. Semana passada a gente falou sobre o Espírito Excelente, né? Então a gente vai entender hoje algumas coisas, como funciona, como surgiu, como aconteceu, ou como a gente pode fazer para ter o Espírito Excelente, né? Então são algumas atitudes que nos levam a ter o Espírito Excelente, né? Então hoje eu quero compartilhar com você, nós vamos compartilhar isso. E eu também quero dar alguns avisos antes da gente iniciar, que nós estamos nesse momento ao vivo no Facebook também. E eu quero dizer para vocês que na quarta-feira às 20 horas nós estaremos aqui. E na sexta-feira, que é uma live especial que a gente faz, às 21, a gente também gostaria de contar com todos vocês, porque é algo que Deus preparou pra gente nesse tempo e que a gente precisa valorizar, porque Deus tem coisas grandes, né? E é um meio da gente também alcançar muitas pessoas que não conhecem a Jesus, com uma música diferente, uma música boa, algo pra gente se alegrar na presença do Senhor, né? Então eu convido você para você participar dessas lives aí, de quarta às 8 da noite, de sexta às 9 da noite, né? Para você curtir. Quem já participa sabe o que eu tô falando, mas quem nunca participou, quem participou uma vez, depois parou, duas, depois parou, convida você a voltar para você se divertir, colocar a sua casa para se divertir, os seus filhos, seus pais, todos eles para se divertirem com a gente, né? Porque o Evangelho, Jesus disse que o seu fardo não é pesado, né? E o seu jugo também não é. Então, eu quero dizer para vocês que o Evangelho verdadeiro, ele não traz esse fardo pesado, esse jugo, entende? Que muitas pessoas acham. Hoje a gente tem visto no meio cristão muitos religiosos, né? E a gente tem até comentado isso, porque as pessoas não têm se soltado na presença de Deus, porque elas ficam com medo de ser reprimidas de alguma forma, né? Mas nós temos que lembrar que as coisas precisam ser feitas com ordem e decência. Tudo organizado, tudo bem feito, tudo na palavra de Deus, para que não haja diferenças, para que não haja problemas em relação à Bíblia, porque a Bíblia ela é clara, né? Sobre a palavra de Deus. Ela não deixa dúvida no nosso coração, e o que a gente tem de dúvida quando a gente começa a ter alguma dúvida, o Espírito Santo ele revela isso pra gente, ele mostra. Então, eu queria dizer para você que Deus
a gente está fazendo essas lives, principalmente a de sexta-feira, porque foi algo que eu senti no meu coração de fazer, né? E a gente fez isso para mostrar para o mundo, para as pessoas, que Jesus é alegria, né? Que Jesus não está dentro de uma caixinha de fósforo, que Jesus não está dentro de uma caixa de presente. Jesus, ele é alegria. Esse Jesus que a gente está pregando não é um Jesus que a pessoa só quer apresentar para o filho quando chega perto do Natal que vai dar um presente, né? Que todo mundo fala, vamos dar um presente porque Jesus, enfim, não, o Jesus que a gente está mostrando aqui no domingo, na quarta, na sexta, é um Jesus de alegria, porque a gente precisa achar alegria nele, né? Como uma pessoa vai vir que não conhece Jesus, vindo de uma outra situação, se ela vai encontrar um Deus de tristeza? Então quero dizer para você que ela quer encontrar algo de alegria, quer encontrar algo que vá melhorar a vida dela. Principalmente agora na quarentena, por exemplo. Nós temos visto várias pessoas ruins, doentes, temos visto pessoas com problemas emocionais, mentais. Por quê? Porque a pessoa está dentro de casa, não pode sair e ela precisa de alegria, ela precisa de renovo, ela precisa de... Mas não é uma alegria de uma notícia, é uma alegria interior. E essa alegria quem produz é o Espírito de Deus. E Ele produz essa alegria quando a gente decide a compartilhar, a participar dessa alegria. Quando você entra nas lives, principalmente de sexta-feira, você abre a sua casa para aquelas palavras que são ditas na live, palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de força, palavras de ânimo. Você abre a sua casa para isso. Então aquela palavra entra na sua casa. Não é simplesmente a música que é tocada, porque na live própria de sexta-feira é ministrado um versículo rapidamente. Em cima daquilo a gente glorifica o Senhor, em cima daquilo a gente abre o nosso coração. Entende? Então, por exemplo, nós não podemos esquecer da live, nós temos que lembrar, quarta-feira à noite às 8, nós temos um compromisso com Deus. Sexta-feira à noite, live, compromisso com Deus. Domingo de manhã, 10 horas, compromisso com Deus. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a gente. E isso faz parte de uma vida, isso faz parte do Espírito excelente, que nós vamos falar agora, né? Então, domingo, Deus falou bastante no meu coração semana passada sobre o Espírito excelente. Só que muitas pessoas podem pensar, mas para eu ser igual ao Daniel, eu nunca vou conseguir. Eu quero dizer para você que o Daniel comia igual a gente, Daniel ia no banheiro igual a gente, Daniel bebia igual a gente, né? Daniel conversava igual a gente. Daniel é um ser humano. A diferença de Daniel para você, de repente, possa ser a questão de obediência ao Senhor, de levar as coisas a sério como Daniel levava. Por isso que ele teve o espírito de excelência. Por isso que quem falou que Daniel tinha um espírito excelente, sabe quem foi? Foi o rei Nabucodonosor que falou isso. Esse homem tem um espírito excelente. Foi o rei Nabucodonosor. Entende? Agora, como a gente vai chegar ao espírito excelente? Será que o espírito excelente, para você ter um espírito excelente, é impossível? Eu creio que não. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê e fizer como Daniel fez, parecido como Daniel fez, você vai ter um espírito excelente. Entende? Isso pode não ser da noite para o dia, mas pode acontecer. A maior questão de ter o espírito excelente é justamente você se dedicar, é você se preparar para isso. Como Daniel se preparou. Entende? Então hoje, o título de hoje, como hoje nós estamos nas duas redes, eu não vou fixar o título, mas se você puder anotar aí, pegar a sua Bíblia também, sempre nas lives, tenta trazer a sua Bíblia, você que tem a Bíblia, entende? Para a gente compartilhar, porque é interessante você saber o que eu estou falando aqui, você está conferindo aí, né? Porque nós com a Bíblia na mão, a gente não é enganado, entende? Nós não somos enganados. Então, você não, está sendo falado esse versículo, eu estou acompanhando, eu estou vendo. Por isso que a Bíblia é importante. Entende? Porque a Bíblia é o livro da lei e da justiça de Deus. Então, ninguém vai te enganar dentro da Bíblia.
Por que as pessoas são destruídas? O que fala no livro de Oséias 4:6? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, por que as pessoas estão sendo destruídas hoje? Porque falta conhecimento espiritual. Elas podem conhecer de mercado, de vendas, elas podem conhecer de negócios, elas podem conhecer de finanças, elas podem conhecer de muitas coisas, mas elas não conhecem elas mesmas. Entende? Elas têm problema com elas mesmas. Por quê? Porque essa lei que está falando em Oséias 4:6 está falando da lei espiritual. Então, se a gente está mal na lei espiritual, a nossa vida vai mal. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Por que tem muita gente hoje perdida? Por que tem muita gente hoje desesperada? Por quê? Por que tem muita gente assim? Porque falta conhecimento bíblico, falta entender que tudo que a gente está passando já foi escrito, já está escrito. Amém. Entendeu? Então você não fique desesperado porque o que nós estamos passando de pandemia já está escrito. Amém. Jesus já falou isso aí. Não pode ser surpresa para mim e para você. Entende, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre aprenda a ter um espírito excelente. Nós temos que aprender, porque o espírito a gente já tem, né? Você tem o espírito e eu tenho o espírito. Por quê? Porque o espírito é que nos gera vida. O homem, o ser humano ele é feito por três. Ele é feito de três. Somos em três, ó. Corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui que nós estamos vendo. A alma é onde estão as nossas emoções, sentimentos. E espírito é vida. É o espírito de vida, é o que nos gera vida. Não é a alma que nos gera vida. Quem nos gera vida é o espírito. Né? O espírito, ele é ligado com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito e ele fala no nosso espírito. Entende? Ele fala na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Mas a nossa ligação, quando a gente ora, a gente fala com Deus em espírito. E ele ouve a gente em espírito. E ele transforma aquela oração e materializa aquela oração para que algo seja material na nossa vida. Aí se transforma em carne, aí se transforma em sentimentos, aí se transforma em paz. Entende, queridos? Então vamos aprender a ter um espírito excelente. Então, o título de hoje da mensagem é Aprenda a ter um espírito excelente. Primeira coisa para ter um espírito excelente, nós precisamos aprender fidelidade. Sem a fidelidade, nós não vamos chegar no espírito excelente. Então eu convido você para ler o capítulo 1 de Daniel, o versículo 5 ao 21. Olha que interessante. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 21. Então, hoje nós vamos dar uma lida um pouco maior. Será uma lida um pouco mais extensa, mas nós vamos entender, né? E você pode, de repente você saiu domingo daqui pensando assim, você estava aí na sua casa, ou em algum lugar que você estivesse, pensando assim, puxa, Daniel teve um espírito excelente, quando que eu vou chegar a ter isso aí? Isso é impossível para mim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho problemas, eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa cheia de dúvida, eu tenho medo, eu sou inseguro, segura, eu tenho medo de algumas coisas. Não pense que Daniel não tinha medo, não pense que Daniel não tinha alguns problemas. Só que Daniel agiu de uma outra forma, né? Ele decidiu confiar no Senhor totalmente. Lembra, domingo eu falei que Daniel saiu da terra dele, perdeu toda a sua família, pai, mãe. Daniel perdeu todo mundo que tinha. Daniel não tinha mais comunicação. Nós temos ainda a nossa família hoje, mas Daniel não tinha ninguém mais. Toda a sua família foi morta na invasão da Babilônia, né? Então Daniel foi levado cativo. Então ele não tinha voz ativa. Ele era um cativo. Entende? Então agora eu quero falar com você sobre como que ele venceu essa situação e como ele foi denominado, como que ele foi colocado como um espírito excelente, né? Então o capítulo 1 de Daniel, versículo 5 até o 21 diz assim:
O rei lhes determinou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Belsazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, proceda para com os teus servos. Ele concordou com isso e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, agora olha que tremendo isso aqui. Olha que interessante. O que eu enxergo aqui? Primeiro, foi a decisão. Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Entende? Eu quero dizer para você nesse dia que nós temos que propor no nosso coração, decidir no nosso coração a não fazer determinadas coisas que estão erradas diante de Deus. Entende? Então Daniel propôs no seu coração que ele não iria se contaminar. O rei tinha não era um manjar comum, não era um doce, né? Só assim. A palavra manjar estava mostrando todas as iguarias do reino, né? As coisas boas do reino. Só que antes desse manjar chegar até os cativos, ele passava por vários deuses, eles eram consagrados a esses deuses. Entende? E o que Daniel propôs no seu coração? Porque Daniel sabia, a Babilônia tinha muitos deuses. E Daniel sabia que tudo que o rei fazia, tudo que o rei colocava, ele passava primeiro pelos seus súditos, os homens espirituais do reino, que eram aqueles sacerdotes que ofereciam os alimentos aos deuses. Daniel sabia disso. Então o que Daniel fez? Daniel disse assim, eu não vou me contaminar.
Eu coloquei no meu coração que eu não vou me contaminar. Então o versículo 5 diz que Daniel não ia se contaminar. Eles iam, olha só o que diz, os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos. Por 3 anos, todos aqueles jovens seriam alimentados de toda a comida que vinha dos deuses. Entende? Daniel não queria passar por isso. Porque senão Daniel seria a mesma coisa. A Bíblia diz que há uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Existe uma diferença do santo para o profano. Existe, não adianta. Deus não entra nisso. Entende? Deus não se mistura. Com Deus não dá para fazer o baião de 2. Sabe o baião de 2 que você mistura tudo ali? Com Deus não dá para fazer isso. Com Deus é uma coisa ou é outra. Na vida espiritual a gente não pode misturar tudo. Nós temos que entender que Daniel decidiu no seu coração. Então o que nós temos que fazer hoje? Decidir no nosso coração. Decidir que a gente não vai se contaminar, que a gente vai servir a Deus verdadeiramente. Entende? Por quê? Porque existe um enorme benefício. Além da salvação e da vida eterna, que é o maior de todos, existe o benefício de Deus para a gente na terra. Né? Porque o versículo 8 diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que era que ele bebia. Entende? Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Só que Daniel, ele teve que exercer isso. Uma coisa eu estar falando para você aqui, você está entendendo, nossa, é verdade, eu vou parar, eu vou ter que fazer tal coisa. Outra coisa é você parar e provar que você parou. Porque Daniel provou que ele parou. O que ele fez? Ele no versículo 9 ele diz, ora, Deus deu a Daniel a graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que Deus fez? Permitiu que o chefe dos eunucos escutasse Daniel. Mas Daniel ia ter que provar a fé naquele momento. Entende? Então no versículo 10 diz, mas o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, na realidade, o chefe dos eunucos também estava sendo provado. Por quê? Porque se desse errado, não ia dar, porque Daniel colocou a fé. Mas se desse errado na visão do chefe dos eunucos, ele morreria diante do rei. O versículo 11 diz, então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. 10 dias, Daniel falou. Depois de 10 dias, vocês venham aqui e vejam a nossa aparência. Entende, queridos? Então, eu quero mostrar para vocês que foi algo... Entende? Daniel não chegou no espírito, a ter um espírito excelente porque ele era legal, porque ele era amigo de todo mundo, porque ele agradava a todo mundo. Não fique nesse entendimento. Daniel teve um espírito excelente, foi chamado de um homem de espírito excelente. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele foi fiel. Queridos, fidelidade hoje é o que mais Deus tem pedido da gente. Tem pessoas que não conseguem ser fiéis espiritualmente, não conseguem ser fiéis no seu casamento, não conseguem ser fiéis nas suas finanças. Como essa pessoa vai chegar a ter um espírito excelente se ela não consegue ser fiel a isso? Entende? Tem gente que não consegue ser fiel a um propósito, a um voto, não consegue ser fiel. Como que uma pessoa dessa vai ter o espírito de excelência? Então Deus está nos mostrando hoje o porquê Daniel teve isso. Não foi uma coisa que Deus deu para ele. Deus permitiu, mas Daniel conquistou isso. Entende? Então Daniel conquistou a admiração de Deus. Daniel era pecador igual eu, igual você. Entende?
Daniel tinha falhas. Daniel era um homem, era um ser humano. Só que Daniel, ele corrigiu alguns erros da sua vida. Daniel se corrigiu. E a primeira correção que Daniel fez foi ser fiel a Deus. Em tudo. Então o que aconteceu? Daniel ficou 10 dias. E no versículo 15 diz: ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Eles estavam bem fisicamente, bem emocionalmente, bem psicologicamente, bem. Eles estavam dispostos, eles estavam bem, melhores que todos aqueles. Entende? O versículo 16 diz: de sorte o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Acabou. O guarda viu, o guarda enxergou. Daniel usou a fé dizendo: ó, faça uma prova de 10 dias. Se em 10 dias a minha não mudar, então você pode me trazer o manjar de novo. Daniel fez prova. Daniel exerceu a fé. Entende? Deus quer que você exerça a sua fé nessa quarentena. Deus não permitiu a gente ficar em casa. Não é pra gente procurar coisa que não interessa. Deus permitiu a gente ficar em casa para mostrar pra gente o que é uma vida. A Bíblia diz, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Deus permitiu que fechasse tantas coisas para você enxergar ali que você não ia ter acesso a shopping, você não ia ter acesso a nada. E o que você ia fazer não tendo acesso a nada disso? Por quê? Porque o acesso que não seria cortado, o único acesso que não seria cortado, né, foi o de alimento, que Deus permitiu, né? Porque Deus não dá nada, não permite nada que possa nos destruir. Deus não dá uma luta maior do que você possa aguentar. Nunca fale na sua vida: ai, eu não vou aguentar. Nunca fale. Porque Deus nunca dá algo que você não possa aguentar. Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus é clara nisso aí. Entende? Então, o que Daniel colocou no seu coração? Decidiu. Primeiro ponto, Daniel decidiu a não se contaminar com o pecado. Ele decidiu não se contaminar com o manjar do mundo, do rei. O que é o manjar de hoje, queridos? O manjar de hoje são as ofertas pra gente pra cá e pra lá. O manjar de hoje são os convites pra gente fazer coisas erradas. O manjar de hoje é um convite pra gente não respeitar, não ser fiel a Deus. O manjar de hoje é a infidelidade a Deus. O manjar de hoje é a infidelidade ao Senhor. O manjar de hoje é ficar aceitando convite. Tem um monte de gente querendo fazer um monte de loucura aí. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Eu não sei se a pessoa quer mesmo de fazer de coração ou se ela quer aparecer, entendeu? Então tem muita gente querendo fazer tanta coisa e não faz o que tem que ser feito. Em primeiro lugar, que é ser fiel a Deus. Isso é o primeiro ponto. Entende? Então não adianta a gente querer fazer tanta coisa se a gente não faz nem a principal. A principal é ser fiel ao Senhor. Entende? Então Daniel começou seu ministério sendo fiel ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Daniel começou a sua vida sendo fiel totalmente ao Senhor. Então Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar com o pecado. Então isso foi o quê? Uma decisão. Segundo ponto, Daniel fez uma entrega total ao Senhor. Daniel se entregou ao Senhor. Daniel não pensou que ia se entregar. Ele se entregou. Por quê? Porque quando Daniel participou desse desafio de 10 dias aqui, ó, no versículo 12, experimenta 10, peço que deixe 10 dias, gente, com legumes e água. Quando Daniel falou isso, Daniel se entregou a Deus. Porque Daniel poderia morrer nesse momento. Ou poderia dar tudo errado e Daniel morrer junto com o chefe da guarda. Chefe dos eunucos. Entende? Mas Daniel fez o quê? Nesse momento ele se entregou totalmente a Deus. Então quando a gente se entrega a Deus para não se contaminar, Deus nos honra lá na frente. Na sua totalidade. Na sua totalidade. Entende? Então eu quero dizer para vocês nessa manhã que o mesmo Deus de Daniel é o seu Deus hoje. O mesmo Deus que estava com Daniel é o mesmo Deus que está comigo e com você hoje.
É o mesmo Deus que está assistindo essa pandemia. É o mesmo Deus. É o mesmo Senhor. Entende? E no segundo ponto, Daniel se entregou totalmente a Deus. Essa entrega a prova dessa entrega foi o desafio que Daniel aceitou, de ficar 10 dias a legumes e água. Muitos por aí falam pão e água, né? Mas Daniel ficou legumes e água. Então, Daniel se entregou totalmente. O terceiro ponto, Daniel foi fiel ao propósito, né? Ele foi fiel ao Senhor, então ele teve firmeza, ele foi firme. Deus quer que você seja firme hoje. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que os amigos vão falar, o que a família vai falar, o que os conhecidos vão falar, o que as pessoas na empresa vão falar, não importa isso. Entende? Porque lá na frente todas essas pessoas vão enxergar o que Deus fez na sua vida. Amém. Por você ser obediente. Entende? Por você fazer o que Deus está mandando fazer. Por você querer. Porque na realidade, para você ter um espírito excelente, você tem que querer. Se você não quiser, nada vai acontecer. Daniel quis. Tem o nosso querer. Entende? Tem o nosso querer para isso. A gente usa o nosso querer para tantas coisas que não vale a pena. Então a gente tem que usar o nosso querer para querer coisas boas, né? As pessoas usam o querer dela para tanta porcaria. Agora nós temos que usar o nosso querer para as coisas boas que Deus tem pra gente. Entende? Então a gente tem que usar isso para sermos fiéis a Deus. Você está em quarentena. Ah, ninguém está me vendo, eu estou na minha casa. Mas não se esqueça que Deus está te vendo. E o diabo está te vendo também. Só isso. Hoje o que mais se vê é a inconstância. Porque a inconstância não tem nada a ver com um espírito excelente. Hoje a pessoa resolve ser fiel, amanhã ela não é. Aí depois de amanhã ela é fiel de novo. Aí passa uma semana, ela não é fiel mais. Então a gente aprende com a vida de Daniel que a fidelidade, nós como cristãos, nós precisamos aprender a ser fiéis até a morte. Independente se a situação está boa ou se a situação está ruim, nós temos que aprender a ter um espírito excelente, ser fiéis até a morte. É bem isso mesmo, porque Jesus foi fiel até a morte. E nós temos que aprender com ele, com o exemplo dele. Sermos fiéis todos os dias, independente da circunstância que se apresente nas nossas vidas. Outra coisa, no versículo 17 de Daniel capítulo 1, diz assim, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor, Ele nos traz os benefícios, sabedoria, inteligência. A nossa visão espiritual, ela abre os sonhos, Deus dá interpretação, Deus dá discernimento. Existem vários benefícios quando a gente se entrega ao Senhor. Vários benefícios. Vários. Entende? Então quero dizer para você nessa manhã que quando a gente se entrega a Deus, o Senhor nos exalta no meio de tantas pessoas. Daniel foi exaltado junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram exaltados. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis. E fiéis até a morte. Fiéis, queridos. Então o que significou isso aqui? Daniel e todos eles receberam um espírito de sabedoria. Ninguém sabia mais do que esses 4. Ninguém no reino. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, eu vou ter que fazer curso, eu vou ter que estudar outra língua. Não que não seja importante, é ótimo você fazer curso, é ótimo você se reciclar, é ótimo fazer outra língua, é claro, é ótimo, é perfeito. Mas quantas pessoas estão fazendo outros cursos, outras línguas? Hoje a pessoa fala o inglês, que é a segunda língua, né? Fala o português e o inglês perfeitamente. Mas tem gente que fala a língua, o inglês, o espanhol e o francês. Tem gente que fala o inglês, o espanhol, o francês e o italiano.
Então, tem gente que fala mais línguas do que você de repente. Tem gente que é poliglota. Tem gente que é poliglota. O que vai diferenciar em você? O poder de Deus. Amém. Entende? Isso vai diferenciar você. Daniel foi exaltado pelo Senhor em sabedoria. Amém. Não foi porque Daniel tinha feito curso. Como disse, não que não seja importante fazer curso. É importante estudar. Eu apoio totalmente. Eu falo para as pessoas, gente, estudem, faça isso, estudem. Desde que... Mas não adianta você só estudar e deixar o espiritual de lado. Isso não adianta. Não adianta você ser um cara de negócio, uma mulher de negócios, fechar vários contratos, se a sua vida está na lama. Não adianta. Você ganha rios de dinheiro, mas não tem família, não tem filho, não tem boa esposa, não tem bom marido, não consegue ninguém. Sua vida sentimental ruim, conjugal péssima. Não adianta. Entende? Então a gente precisa entender. Primeiro a gente precisa entender o que é prosperidade, né? Prosperidade não é só ganhar dinheiro. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui. Prosperidade não é ficar rico. Ficar rico dá muita dor de cabeça, viu? Porque quem é rico, a Bíblia diz que quem é rico não consegue dormir. Agora, quando a pessoa é rica no Senhor, aí sim. Agora, quando a pessoa é rica sem Deus, ela não consegue dormir. Diz a Bíblia fala sobre isso. E é verdade, porque um rico faz o quê? Coloca câmera, coloca alarme, coloca segurança, coloca tudo. Entende? Então quero dizer para você nessa manhã que o rico em Deus, o rico financeiramente com muito dinheiro, mas tem Deus em primeiro lugar, acima do dinheiro, acima da sua riqueza, fica sossegado. Mas o rico que não tem Deus está perdido. Entende? Não tem sossego, não tem paz. Entende? Então, não significa que todo cristão é pobre, miserável. Não é. Porque Abraão era rico. Porque Isaac e Jacó eram ricos. Porque Salomão era rico. Porque Davi era rico. Porque José ficou rico. E um entre outros aí. Entende? Mostrar isso para vocês não pensarem que agora eu estou na igreja, eu tenho que ficar pobre. Não, não, não. O que não pode ser é a sua riqueza mandar em você. Você não pode servir ao Deus do dinheiro. Esse está acima da fidelidade ao Senhor. Você tem que ser fiel ao Senhor em tudo. No pouco, no médio, no mais ou menos, no muito. Fiel em tudo. Entende? Daniel era assim. Por isso que Daniel chegou nisso. Então o que no versículo 17 diz? Que Deus deu toda inteligência, conhecimento e sabedoria e cultura. Queridos, olha que interessante. Daniel não entendia, não conhecia a cultura babilônica, porque Daniel era judeu. Daniel conhecia a cultura judaica. Sabe o que aconteceu? Deus deu o entendimento da cultura babilônica para Daniel. Daniel conhecia mais a cultura babilônica do que qualquer babilônico. Mas por quê? Daniel não teve que fazer pós-graduação, Daniel não teve que fazer nada. Daniel apenas confiou no Senhor, foi fiel ao Senhor, e aí ele entendeu e Deus trouxe isso, trouxe esse entendimento para ele, trouxe esse conhecimento. É a prova que foi algo sobrenatural. Entende? Então, se você fizer como Daniel fez, se você a partir de hoje falar, não, eu quero aprender a ter um espírito excelente, eu quero aprender isso, eu quero ter em mim isso aí. Não porque eu quero ficar famoso, não porque eu quero ficar rico. Não, Daniel queria fazer isso, não é porque ele... Queridos, dinheiro, posição, riqueza, reconhecimento vem do Senhor. Ele coloca as pessoas para nos reconhecer. Não fique preocupado com isso, não. Fique preocupado em fazer a vontade de Deus verdadeiramente. O restante Deus faz. Daniel não estava preocupado se ele ia ser o governador. Ele queria apenas fazer a vontade de Deus. E o que Deus fez com ele? Levantou, exaltou ele, colocou ele como governador. A fama de Daniel era tão grande que os outros povos o reconheciam. Tinham reconhecimento. Existe um homem muito sábio no reino da Babilônia. É um tal de Belsazar, é um tal de Daniel aí. Eles não conheciam Daniel pessoalmente, mas sabiam da fama de Daniel. Entende? Então, a sua empresa pode não falar, você é tal, não.
Os clientes vão reconhecer, olha, o fulano é bom. Aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é demais, eu vou indicar ela, isso aqui. Deus faz isso. Não adianta você se aliar, gente. Eu vou me aliar a fulano porque o cara tem muito contato. Eu vou me aliar àquela mulher porque aquela mulher é conhecida no mercado. Eu vou me aliar porque ele pode me ajudar, porque ele tem benefício pra mim. Ela tem. Nenhuma dessas pessoas pode te ajudar totalmente. Porque quando Deus não quer, nada acontece. Amém. Quando Deus não permite, nada acontece. Tem que entender isso aí. Eu lembro que uma pessoa chegou na igreja e disse assim pra mim: olha, eu vou entrar em... Eu tô terminando a faculdade agora. E eu vou entrar em tal lugar, né? Eu vou trabalhar em um hospital famoso. Aí eu disse assim, mas você perguntou pra Deus, você orou por isso? Não precisa. Pra quê? O meu pai conhece o diretor do hospital. O meu pai é influente, o meu pai, ele vai conseguir todas as coisas. Eu olhei bem pra ela assim e disse assim, mas você está esquecendo que existe um pai maior do que o seu pai, que é o Senhor. Mas vai dar tudo certo, porque ele já tá tudo certo, tá tudo conversado. Ou seja, o que ela estava dizendo pra mim? Pra que eu vou falar com Deus? Eu tenho os meus contatos, né? Sabe aquela pessoa que fala, pra que essas coisas, fidelidade, espírito excelente? Eu tenho bons contatos. Eu estou envolvido nos negócios. Eu sou uma pessoa legal, eu tenho gente boa que vai me ajudar. Tem gente que não vai sair nunca do lugar por causa disso. Entende o que eu tô falando? Nunca vai sair daquele lugar, sabe por quê? Porque você está pedindo ajuda pra pessoa errada. Não vai pra onde Deus quer que vá. Entende? Quando a gente se alia a Deus, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Mas quando a gente está longe de Deus, a gente só vai encontrar gente errada. Só gente que promete não cumpre, só gente que fala que vai acontecer e não acontece nada. E as coisas travam. Né? Aí essa moça pegou, virou as costas e falou, imagina, tá tudo certo já. Eu começo daqui um mês, acredito. Falei, tá bom. Quando saiu, eu falei, meu Deus. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Não aconteceu. Não aconteceu nada. Porque depois a gente encontrou e falou, e aí, você tá trabalhando, você tá no tal lugar lá que você falou? Não, deu tudo errado. Ué, mas o seu pai não era o homem, o cara lá dentro, lá, o cara que influenciava tudo? Mas deu tudo errado. E eu falei, lembra da nossa conversa? O que Daniel podia falar? Não, eu sou amigo do rei Nabucodonosor. Eu sou amigão dele, eu quero ser amigo do rei. Puxar saco do rei. Eu quero puxar o saco do rei para chegar lá. Não adianta puxar o saco. Amém. Porque não vai chegar. Amém. Agora, quando você se alia a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, as coisas mudam. Até aquelas pessoas que não gostam, que ficam com inveja de você, não conseguem te parar. Por quê? Porque é Deus que está na frente. As pessoas tinham ódio do Daniel no reino. Só que não conseguiam fazer nada com o Daniel. Por quê? Porque Deus não deixava. Mais adiante nós vamos falar sobre isso daí. O que Daniel passou, não pensa que ele recebeu esse nome porque ele era legal, não. Não, ele recebeu isso aqui porque ele teve testemunho, porque ele teve uma vida com Deus, isso aqui. Deus então, abate o soberbo. Não pensa você que você vai fazer, hoje eu tô na quarentena, eu vou inventar de fazer uma coisa aí pra Deus me enxergar. Não, sabe o que é que Deus se enxergue? Sem a orientação de Deus. O Espírito excelente, a fidelidade a Deus fala que a gente tem que pedir orientação ao Senhor para tudo que a gente for fazer, mesmo estando na quarentena. Você quer que Deus te enxergue? Busca o Senhor. Você quer que as pessoas te enxerguem? Busque o Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele em tudo. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Além de Daniel receber toda a sabedoria, o versículo 20 de Daniel capítulo 1 diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas,
achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Deus vai te dar uma sabedoria tão grande, que as pessoas vão chamar gente de fora, gente que conhece muito, especialista, não vão enxergar o que você vai enxergar. Recebe em você hoje isso aí. Recebe em você em nome de Jesus. As pessoas não vão conseguir enxergar coisas que você vai enxergar. Amém. Entende? Negócios que você vai enxergar e que muitos passaram e não enxergaram. Por quê? Porque se você seguir o que nós estamos dizendo aqui pela palavra de Deus, você vai enxergar coisas 10 vezes mais do que qualquer um. Mediante a fidelidade ao Senhor. Só que você tem que andar ali no propósito do Senhor. Não fica apavorado em casa, não fica aí pensando, não fica tentando achar os seus contatos para te... Não fica assim. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Você pode até ter bons contatos. Glória a Deus por isso. Mas não deposite a sua fé nesses contatos. Você pode fazer os seus contatos, mas você não pode depositar a sua fé nesses contatos. Você tem que depositar a sua fé no Senhor. Você está indo num cliente no Senhor. Você não está trabalhar no Senhor. Você está em trabalhar exatamente. No Senhor. Exatamente. Você acorda fiel ao Senhor, você vai dormir fiel ao Senhor. Entrego a ti minha fidelidade, Senhor. Fiel até a morte. Você vai fechar um negócio? Você não vai fechar um negócio porque você é bom. Você vai fechar um negócio porque o Senhor te deu aquilo para fechar. Entende? Essa é a visão. Esse é o entendimento. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque as pessoas vão fechar as coisas, elas vão porque elas são boas, porque elas conseguiram uma reunião boa, porque elas conseguiram um bom contato. Não. Nós vamos porque o Senhor vai na frente. Vai na frente. Entende? Daniel não entrou nessa questão aí. Daniel não entrou nesse desafio porque ele achava o bom. Ele entrou nesse desafio porque ele confiava em Deus. Ninguém, desculpa a palavra, mas ninguém é tão maluco para entrar num desafio desse para arriscar a própria vida. Sem ter uma retaguarda tão boa como Daniel tinha. Daniel tinha uma retaguarda. Sem entender primeiro a fidelidade de Deus para com a vida dele. Sem entender. Por quê? Porque Daniel foi fiel. E ele sabia da fidelidade, conhecia a fidelidade de Deus. O que respaldava Daniel no reino? Fidelidade. Conhecia a Deus. Certo? Daniel passou grandes problemas, enfrentou grandes inimigos no reino, tudo por causa da inveja. Porque quando a gente começa a subir, pessoas começam a ficar com inveja. E não fica com medo da inveja não, viu? Porque tem gente que fala, não posso falar nada porque eu vou gerar inveja para as pessoas. Uma coisa é não falar para quem não deve, né? Não ficar expondo a vida para pessoas que não conhecem, não têm o Espírito de Deus. Né? Outra coisa é você ter medo da inveja. A inveja não dá medo. Sabe por que não dá medo? Quando você está na presença de Deus, você não tem que ter medo da inveja. Quando você não está, aí é uma outra coisa. Mas quando você está, você não tem que ter medo da inveja. Porque Daniel foi cercado de gente invejosa. E nada mudou na vida de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel servia a um Deus. Era fiel a esse Deus. Então toda inveja que vinha sobre Daniel caía por terra. Tudo que Daniel falava, Deus aprovava. Tudo que Daniel entrava, Deus aprovava, respaldava ele. Por quê? Ele era respaldado. Por quê? Porque ele fez todas essas coisas. Ele, primeiro, decidiu a não se contaminar com as coisas do rei, com o pecado, né? Com o manjar, com os pratos de Satanás, né? Com as coisas que o diabo traz, muitas coisas que ele traz, tentações, etc. Segundo, ele entregou-se totalmente a Deus, né? Porque qual é a prova? Quando no versículo 12 ele aceita o desafio de ficar 10 dias a legumes e água. E o terceiro, fidelidade. Ele foi fiel nesse propósito. Ele teve firmeza. Ele teve várias vezes, vários picos para o inimigo derrubar Daniel. Só que Daniel confiava em Deus. Toda vez que o inimigo preparava uma cilada para ele confiava mais em Deus. Ele confiava. Então as pessoas viam, Daniel, vai acontecer tal coisa. Olha, Daniel, isso aqui aconteceu. Olha, Daniel, vai acontecer isso. Daniel falou, vamos orar porque está tudo nas mãos de Deus. Ele que sabe. Ele é o soberano. Então o Daniel se comportava
como um servo de Deus mesmo. E ele se comportava, ele deixava a soberania de Deus atuar. Quando a gente quer atuar nós mesmos como ator principal, a gente não tem sucesso. Mas quando nós somos coadjuvantes, porque quem é o autor principal é o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo é o autor principal, é o ator principal, né? E nós somos o quê? O ator coadjuvante. O segundo. O papel mais importante está entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois é a gente. Amém. Quando a gente coloca o nosso papel importante, deixa o Pai, o Filho e o Espírito Santo no coadjuvante, a gente se enrola. Entende? Daniel fez o quê? O papel de Daniel era de coadjuvante. Quem ia honrar Daniel era Deus. Daniel aceitou o desafio de 10 dias e Deus honrou ele. Amém. Então, gostaria que você guardasse no seu coração essa mensagem. Guardasse. O título dela, não esqueça. Aprenda a ter um espírito excelente. Aprenda a ter um espírito excelente. Fidelidade. Aprenda. Então, aprenda a ter esse espírito excelente. Entendeu? O espírito nós já temos. Agora a gente tem que aprender a sermos excelentes no Senhor. Aprenda que esse dentro da gente, entende que o negócio não é fora, é dentro. Então, vamos aprender. Vamos aprender a palavra de Deus e vamos usar a palavra de Deus. Lembre-se do versículo que eu deixei no começo aqui, Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque não conhece. Não tem conhecimento da minha palavra. Não é um conhecimento do conhecimento de mundo. Não é um conhecimento das formações que nós temos aí, universidades, mestrados, doutorados, etc. Não é esse conhecimento. É um conhecimento muito mais profundo que esse. Que é um conhecimento espiritual. Porque a coisa não acontece aqui. A coisa acontece lá no reino espiritual. Ela materializa para o nosso reino. O reino físico. Tudo que vai acontecer com a gente no físico já aconteceu no espiritual. Por isso que a gente entra em espírito, a gente entra em oração. Para mover o mundo espiritual, para tentar quebrar várias situações que tentam nos destruir. Então, quando a gente entra em oração, por que muitas pessoas são curadas? Por que pessoas são alcançadas? Nós estamos aqui, a pessoa está na UTI, a gente começa a orar, a gente começa a decretar, a igreja se reúne, todo mundo fica na oração. O que Deus faz? Atua lá na UTI e tira a pessoa de lá. Não foi o médico que tirou. Não foi o medicamento que tirou. Foi Deus, o poder dele. Porque o poder dele influenciou no mundo espiritual e que automaticamente influenciou no mundo físico. Entende? Influenciou na saúde. Né? Então eu quero dizer para vocês que tudo isso tem base espiritual. E também dizer para vocês que Daniel não era uma pessoa triste. Daniel tinha a alegria do Senhor. Então, não seja uma pessoa triste. Tenha alegria, tenha um espírito excelente dentro de você. Aprenda hoje isso. Quem sabe você nunca ouviu falar disso. De repente você está aqui assistindo e nunca ouviu falar sobre o espírito excelente, Daniel. Nunca ouviu falar sobre isso. De repente você já até ouviu falar e falou, mas isso é impossível para mim. Não é impossível. Tudo é possível ao que crer. Entende? Então não é impossível para você. É possível para você. Só que você tem que decidir. Você tem que ter esses 3 pontos. Primeiro, decidir a não se contaminar com as coisas que você sabe que não é legal, que não são boas. Segundo, você tem que se entregar totalmente a Deus. E Deus vai te provar depois. Deus vai querer saber se você se entregou mesmo. Aí você continua firme naquele propósito, se entregou. Terceiro, seja fiel a Deus. Continue. Foi firme no começo ao fim. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te exaltar no momento certo. Deus vai te levantar naquele momento. Deus vai falar, agora eu vou levantar essa pessoa.
A hora que você menos esperar. Você não vai naquele interesse, eu vou ter porque eu quero ter sucesso. Não, você vai buscar isso. Porque você escolheu ser fiel ao porque Senhor, você escolheu. independente da situação. Daniel escolheu isso. Lá na frente, o Senhor... Você acha que Daniel era pobre? Daniel era o governador de toda a Babilônia. Daniel tinha tudo ao seu dispor. Daniel tinha guarda. Daniel tinha tudo ali. Você acha que se você buscar isso aqui verdadeiramente de coração, não buscando a riqueza, não buscando aquilo para ficar bem de vida, você acha que Deus não vai abençoar a tua vida? Para que você também não seja uma pessoa abençoada e próspera? Queridos, é uma coisa, é uma consequência. Primeiro que fidelidade ao Senhor é uma consequência de bênção. Primeira coisa. Porque quantas pessoas conseguem ser fiéis umas às outras? Quantas hoje? Dá para contar no dedo. Se a pessoa não consegue ser fiel à outra que vê, como pode ser fiel àquela que ela não vê? Entende? O apóstolo João, nas cartas, lá perto do Apocalipse, primeira carta, segunda, terceira carta do apóstolo João, diz assim: se você não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Se você não é fiel ao seu irmão, a uma pessoa que você vê, como você pode ser fiel a Deus que você não vê? Então a fidelidade é uma prova. Entende? Prova de vida. É uma prova de vida, como diz, né? Amém, queridos? Em nome de Jesus, que você hoje guarde essa mensagem no seu coração. Que você tenha o espírito de excelência. Que alguém fala assim: nossa, você parece com você parece um pouco com o Daniel, viu? Você tem um espírito excelente. Nossa, você é firme, você não tem que desrespeitar ninguém para ser firme. Você não precisa colocar um cartaz na sua roupa dizendo assim: sou fiel a Deus, o resto que se exploda. Você não precisa fazer isso. Você não precisa colocar na sua testa dizendo assim: eu sou fiel totalmente a Deus, sai pra lá, cão. Você não precisa fazer isso. Entende? Você só precisa ter atitude de fiel. As suas escolhas vão demonstrar isso. As suas escolhas, suas atitudes vai demonstrar se você é fiel ou não. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: estou impressionado. Como você é fiel à coisa que você faz, ao seu Deus. Como você é fiel. Você não tem medo que nada aconteça de ruim com você? Você fala: não. Mas como que você consegue fazer isso? Eu não tenho medo porque eu confio na soberania de Deus. Eu confio em Deus. Então eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Mas as pessoas podem te prejudicar, as pessoas podem te ameaçar. Mas eu não tenho medo. Deus é que cuida de mim. Daniel foi ameaçado no reino. Não foi uma vez só, não. E esses homens que estavam com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também foram ameaçados e passaram por coisas terríveis. Mas eu quero dizer para você que Deus exaltou esses 4 homens. Deus exaltou todos eles. Amém? Deus quer exaltar você também. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Que Deus possa abençoar o seu final de semana. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Te agradecemos por esses momentos. Abençoa os teus filhos, o teu povo. Muito obrigado por essa transmissão. Visita cada um. Pai, em nome de Jesus. Abençoa essas redes, essas redes sociais, Instagram, Facebook, ao vivo. Derrama a tua graça sobre cada um, Pai, das pessoas que vão assistir. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor, por esse momento. Que cada um possa ter o espírito excelente, que cada um possa entender a tua palavra, obedecer e ser fiel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus te guarde em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.